Muito bem, pessoal, vamos colocar de pé, vamos orar agora. Sempre importante, ainda mais com perguntas tão tranquilas como essas. Tem pessoal em crise aí, rapaz. Eu sou São Paulino, e agora? Brincadeira, calma, fique tranquilo. Oh, desculpa ser São Paulino, foi mal, eu queria fazer isso. Vamos orar. Pai, te agradecemos porque é bom estar na tua casa, é bom ter essa liberdade, falarmos de assuntos que na verdade são assuntos que nos perseguem, às vezes incomodam, trazem inquietação, e que o Senhor continue a esclarecer algumas coisas e que acima de tudo possamos ter a certeza de que o Senhor nos entende, de que o Senhor está conosco e que o Senhor cuida de nós. Então que este momento possa ser igualmente abençoado. Assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar. Como é que vai funcionar aqui? Vou chamar aqui o pastor Josué, está aí com esta camisa bíblica do Darth Vader. Eu quero inclusive a frase, é bíblico, gente, esse negócio. Deixa eu ler a frase aqui que está aqui. Sua falta de fé é perturbadora. Star Wars também, Darth Vader, isso aí. Agora você imagina aquele chiado falando isso. A Bíblia a gente consegue ver que Deus fala em todos os lugares. Mas vou parar por aqui, senão dá complicação. Pastor Josué, que hoje à tarde vai estar com a gente, falando sobre cultura. Jorge e Saulo, por favor, subam aqui. O Jorge vocês já viram. E aquele ali é o Saulo, que está com a camisa do Game of Thrones. Não, brincadeira, não é Game of Thrones. É o Amazonas, isso aí, é isso? É onde? Manaus existe, é verdade, e está aí, né? E aqui o pastor Laqueden, que será aquele que estará conduzindo estas perguntas, né? A caixa da revelação. Ele é São Paulino, a caixa tem uma rosa, eu não estou entendendo a brincadeira de novo, tá bom? Então o pastor Laqueden já selecionou, nós temos perguntas, agora brincadeiras à parte, isso é sério, foram perguntas que ali colocadas, onde ele vai direcionar para cada um dar uma resposta. Todos não vão responder a mesma pergunta. Nós já dividimos os assuntos. Ô César, dá para cortar os microfones aqui, pelo menos o sem fio, porque está chiando. É a caixa? Ok. Então, nós temos algumas áreas que já foram divididas. As perguntas que forem nas áreas que eles já receberam, eles vão assim falar. E o Jorge está aqui para, se alguém responder alguma coisa errada, ele vai dizer, não é bem assim, brincadeira, tá bom? Nós não vamos abrir mais perguntas, já estão aqui na caixa, espero que a sua dúvida seja contemplada aqui, mas você tem toda a liberdade do mundo. Agora falando sério, você pode pegar os contatos, eles, apesar de celebridades, eles são acessíveis, entendeu? E eles vão conversar com vocês aí, o WhatsApp, pode trocar. A ideia também no congresso é gerenciar, permitir, né, que haja uma oportunidade aí, pessoas se conhecerem, trocarem os contatos, enfim, é para edificação mesmo, e você tem acesso a todos nós aqui. Caso não tenha uma pergunta, a sua pergunta, se ficou sem jeito ou não foi aqui no assunto, você pode depois, de boa, né, procurar cada um de nós aí para conversar, tá bom? Então, sem mais delongas, com medo, porque agora o microfone ficará apenas com ele vai fazer gracinha, eu sei, não desconta em mim, senão a gente conversa lá, tá bom? Beleza, Deus te abençoe. Sempre é bom quando um maloqueiro corintiano, ele se revela assim, e é um prazer, né? Todo São Paulino, ele é muito homem, graças a Deus, né? Muito homem. Os corintianos eu já não sei tanto. Desculpa você que é corintiano. Muito bem, vamos aqui, as perguntas, vou abrir a caixa da revelação. Com certeza, meu amigo John pode ter deixado alguma pergunta. Vai estar ao vivaço, né, John? Não sei. Então vamos lá. Eu vou aqui pegar essa primeira pergunta e vou direcionar ela ao nosso querido Saulo. Eu quero que ele leia aqui e ele vai estar comentando, se possível, em cima dessa temática. Olá, bom dia. A pergunta é a seguinte: contar para o pai, mesmo sabendo que ele pode não saber lidar com isso de forma sábia,
que você tem inclinação para pessoas do mesmo sexo pode ser considerado um passo para a resolução dessa problemática? Vou ler de novo. Contar para o pai, mesmo sabendo que ele pode não saber lidar com isso de forma sábia, que você tem inclinação para pessoas do mesmo sexo, pode ser considerado um passo para a resolução dessa problemática? É complicado porque o pessoal não vai responder a mesma pergunta, né? Mas na minha experiência acompanhando jovens nessa questão, tem que saber entender o momento. Então, até mesmo isso é bíblico, né? Saber entender o momento, discernir o tempo, discernir o momento. Então, porque se ele não sabe, ou se você imagina que ele possa não lidar de maneira sábia, você precisa ser sábio. Nós temos que proceder sabiamente e saber entender o tempo. E entender o tempo é não ter medo de deixar passar, ou entender que aquele é o momento de se ter uma conversa madura. Seja como for, essa conversa ela precisa ser muito madura e precisa estar bem estabelecido o que precisa ser tratado. Porque na maioria das vezes nós temos um sério problema de nunca resolver o que tem para resolver, porque a gente, ao invés de, quando sentar para resolver, focar no problema em si, a gente fica relembrando histórias, fica tratando de coisas que não são o problema em si. Então, isso precisa estar bem amadurecido em você e precisa de alguma maneira proceder uma conversa madura. Às vezes a gente brinca muito com esse tema, mas de fato esse tema ele precisa ser encarado com muita maturidade. Um assunto como esse precisa ser encarado com muita maturidade. O Jorge falou aqui no final da necessidade de você procurar uma ajuda, né? Então procure uma ajuda, procure uma terceira pessoa. Uma coisa que eu aprendi muito, e hoje até tem vários cursos aí de mediação de conflitos, porque às vezes as duas pessoas elas têm tudo para se resolver e elas não conseguem se resolver. Então uma terceira pessoa, uma pessoa de fora dessa problemática, ela pode ajudar nessa condução aí, ela pode facilitar aí esse diálogo, porque se tratando desse assunto é muito delicado. Imagina para um pai lidar com isso, também não é fácil para ele e não é fácil para quem sofre. Então talvez uma ajuda aí no momento certo e adequado possa auxiliar. Isso não quer dizer que vai resolver, mas participa na pergunta, né? Pode ajudar nessa questão. Acho que é isso. Muito bem. Vamos Espero que o Jorge concorde comigo. É importante. Vou aqui passar agora uma próxima pergunta e vou pedir que o Jorge esteja lendo e comentando. Seja bem facinho. Pode um cristão ser amigo de um homossexual assumido, já que é pecado a homossexualidade? A Bíblia diz que eu devo amar inclusive o meu inimigo. Por que eu não amaria ou não me relacionaria com alguém que pode inclusive precisar da minha ajuda? Lógico, o fato que eu preciso entender essa relação serve para também glorificar a Deus, serve também para edificação mútua, né? Para eu edificar a vida dessa pessoa que está próxima a mim, de alguma forma também essa amizade me agregar a alguma coisa. Então eu não vejo nenhum problema em ter amigos homossexuais, mesmo você sendo cristão. A Bíblia vai dizer que a homossexualidade é pecado, e como um pecador, todos precisam de ter um encontro, de se aproximar, de ter a oportunidade de ter acesso à salvação. Então, provavelmente essa pessoa só vai ter acesso ao entendimento espiritual se tiver alguém espiritual também próximo a ela. Então, não vejo nenhum problema. Muito bem. Agora, pastor Josué, chegou a sua vez. Pergunta vai até ir pelas mãos do Saulo, pelas mãos do pastor Jorge, até chegar nas suas. Já chegou ungido aqui. Aleluia.
quanto a você e o Ramon, vocês precisam resolver essas diferenças de vocês, né? Mesmo que o Jorge falou que pecado é pecado. Então, se tu é da linha de roubo, ladrão, ou se tem problema com sexualidade, cara, é tudo igual. Aqui, não, jamais. Seja São Paulino ou corintiano, para quem não entendeu. Não. Como orientar um amigo homossexual nos caminhos de Deus sem ser taxado de preconceituoso? Tem outra aí, não? Essa daí foi escolhida a dedo para você, viu? É tipo o TC? Tu tem que Isso. responder. Ah, é. Como orientar um amigo homossexual nos caminhos de Deus sem ser taxado de preconceituoso? Bom, estou pressupondo que se ele é teu amigo, ele já não vai te ver como um preconceituoso. Então eu acho que o tratamento ele tem que ser feito explorando essa amizade. Eu creio que independentemente do motivo pelo qual esse camarada ou essa menina, se for um caso aí, eu não sei quem escreveu, né? É o amigo de alguém, ou amiga de alguém. Eu acho que independentemente do motivo ou do pano de fundo, como o Jorge explorou aqui, independentemente do cenário que fez com que essa pessoa se tornasse homossexual, você vai ter que tratar das questões espirituais. Então, como orientar um amigo homossexual nos caminhos do Senhor? Eu não vejo outra forma a não ser com Bíblia. Então, você vai ter que estudar a Bíblia com essa pessoa, você vai ter que mostrar biblicamente quem ela é, você vai ter que tratar da questão da criação de Deus, do que aconteceu em Gênesis, de que esse problema, que vai ser tratado como pecado, ele tem solução. Agora, o Jorge tratou de algo aqui de manhã, ou antes aqui do nosso intervalo, que eu acho muito importante. As pessoas veem esse tratamento ou aproximação homossexual como preconceituoso pelo fato de glamourizar o homossexualismo como se fosse um pecado à parte. E independentemente, eu creio que independentemente de consequências, pecado é pecado. É difícil a gente entender e aprender isso. Por exemplo, as consequências de você jogar papel no chão e poluir a cidade, de você fugir de uma blitz porque está andando de moto sem capacete ou sem carteira de motorista, de ter um pensamento impuro na hora do louvor porque você olhou a irmãzinha lá que está com a roupa mais curta, ou está acompanhando a música de uma forma talvez mais insinuante, e de você ser homossexual, as consequências são diferentes, mas pecado é pecado. Então eu acho que a gente tem que desglamourizar um pouco o homossexualismo e ver como um pecado, e buscar a orientação espiritual e com a Bíblia mostrar como nós podemos abordar o pecado. O pecado sempre vai ser abordado da mesma forma biblicamente. Você tem que descobrir o ídolo do coração que está por trás das manifestações e tratar esse ídolo. O homossexualismo, como outro pecado qualquer, normalmente é febre, é comportamento que tem um ídolo por trás, seja o prazer, seja a vingança, seja qualquer outra coisa, que vai ser descoberto de diversas formas. Então eu acho que a ideia seria desglamourizar e tratar biblicamente, e vencer talvez o preconceito, vencer as pedradas, porque o que eu tenho visto hoje sem ser taxado de preconceituoso, uma vez que é amigo, talvez a pergunta aqui está inversa, porque você vai ser bombardeado não pelo teu amigo, e não vai ser tratado de forma preconceituosa, tu vai ser bombardeado talvez pela igreja se você se tornar amigo de um homossexual hoje. Então talvez esse preconceito aqui nessa pergunta seja: como é que você vai lidar com um amigo homossexual para tratá-lo recebendo preconceito da parte da igreja, por você estar andando com homossexual, né? Acho que seria mais por aí. Não sei se eu compliquei ou... Aí, vocês aqui eu só- fazer. Eu vou tenho- levar isso para casa para criar um estudo de caso sobre isso. Só tem uma consideração a fazer. É importante entender se essa pessoa quer ajuda, porque é uma outra situação. Às vezes não é porque eu tenho um amigo que é homossexual, não tenho conhecimento sobre Deus, não tenho conhecimento sobre o que a Bíblia ensina sobre isso, mas eu quero que ele entenda a qualquer custo que espiritualmente é pecado, é errado.
é diferente de alguém que tem um entendimento ou que tomou a sua decisão por Cristo e entende que precisa lidar com algo novo. Então, como o pastor bem colocou, é fundamental tratar as coisas espirituais de forma espiritual. Muito bem. Saulo, voltou para você. Fica à vontade, viu? Começa dizendo aqui, sou mulher. Espero que às vezes o pessoal também tem o costume de fazer pergunta em nome dos outros, né? Um amigo meu, não sei o quê. Mas a pergunta aqui é assim, eu passaria essa daqui para o Jorge, mas beleza. Eu não sinto prazer em ter relação sexual, só vendo pornografia. Isso é pecado? Eu não sinto prazer em ter relação sexual, só vendo pornografia. Isso é pecado? Eu passaria essa daqui para o Jorge fácil, né? Mas a pergunta é clara e aquilo que já foi abordado aqui durante a manhã é claro com relação a isso, é pecado, né? A maneira como a gente lida com o que é pecado é a grande questão, mas que é pecado, claro que é, masturbação é pecado sim, pornografia é pecado. Agora, como já foi dito aqui, é febre, é um sintoma, tem algo aí que precisa ser entendido. Por isso que é bom quem passa por isso procurar auxílio, porque tem algo aí que precisa ser entendido. A pessoa não sentir prazer numa relação, só sentir prazer vendo pornografia. Pode ter um vício envolvido, pode ter uma compulsão envolvida, pode ter alguma coisa que está aí subincluso e que a gente precisaria entender. Ficar conjecturando possibilidades de fatos não vai resolver, mas tenha consciência de que é pecado, porque essa é a pergunta. Agora pode ter algo a mais aí que precisa ser entendido, né? Não sei se eu respondi, qualquer coisa o Jorge pode... Eu acho, só outra consideração, é importante entender o seguinte: por que eu não sinto prazer numa relação sexual e sinto prazer com pornografia? Eu acho que entender isso é até tão quanto importante do que entender se é pecado ou não. Porque se eu recebo a pornografia, o entendimento espiritual é de que é algo que é pecado, porque aí eu parto dos princípios espirituais sobre a sexualidade, sobre o sexo, sobre a atividade sexual. Agora, o fato de você não conseguir uma coisa em detrimento da outra pode ter vários motivos, né? Não só espirituais ou psíquicos, mas também fisiológicos, né? O fato de você precisar estar sobre um estímulo intenso para sentir prazer, e talvez no ato sexual, provavelmente a pessoa deve ser casada, é necessário entender como eu posso também estimular o meu parceiro de uma forma saudável e biblicamente ou espiritualmente aceitável. Bom é que seja casada, né? Senão tá fazendo. Se não for casado já está tudo errado, né? É consenso que é pecado, e mesmo se for casado já está numa situação bem complicada, né? Sim. De só ter prazer ainda com... Tem uma questão, dentro de aconselhamento bíblico, a gente trata alguns pecados como pecados escravizadores, e todos os pecados na área sexual estão ligados a essa categoria. Isso se prova na prática, como às vezes outros pecados aí que um abismo chama o outro. Então o camarada começa vendo um filme que só mostra nu frontal. Depois de alguns filmes desse tipo, ele precisa de mais. Então ele vai precisar de um filme que mostre sexo explícito, ele vai precisar de mais. Não basta para mim agora um sexo entre um homem e uma mulher. Tem que ser com grupo, tem que ser entre dois homens ou duas mulheres, ou com animal, ou com objeto. Então esse tipo de pecado, ele vai tornando a pessoa cada vez mais doentia. É algo mesmo doentio, né? Algo que vicia fisicamente. Eu acho que é uma situação muito parecida com essa. A pessoa às vezes, e tem vários... aconselhando vários casais, nós temos relatos de casais acima de qualquer suspeita que você vê que levam a vida normal, mas o cara acaba confessando na hora do tratamento que sempre que ele tem relacionamento com a esposa, ele tem que estar lembrando de algum filme ou tendo que ter algum tipo de estímulo, porque senão ele não consegue ter relacionamento com a esposa. E pior, nos dias de hoje, vice-versa, né? As mulheres estão chegando no mesmo patamar também, estão crescendo muito no consumo
de pornografia. Então eu diria que além de ser pecado, é algo que já se tornou escravizador e até doentio, né? Está num nível aí um pouco acima. Muito bem. Vou colocar aqui para o Jorge, agora ele vai ler novamente e comentar. Quais iniciativas práticas devo cultivar no meu relacionamento para que ele seja um namoro santo, um namoro com propósito? Boa pergunta. Bem, é importante a gente entender que todo nível de relacionamento, ele, de alguma forma, ele exige um certo parâmetro, né? Um certo limite. Então, para nós que temos a Bíblia como referência, entendemos que a prática sexual, ela é voltada para o casamento. Sendo assim, esse casal, que como nós falamos, também tem pulsões sexuais, desejos e vontades, então num namoro, num relacionamento, você vai ter desejo, por exemplo. Se você for uma pessoa biológica, fisiologicamente normal, digamos assim, você vai ter desejo de tocar, de pegar, de sentir prazer, aquilo que o pastor José também colocou, de o nível de intimidade ir aumentando. Você nunca namorou, dê um selinho no seu namorado ou na sua namorada, já há um nível de excitação, né? Com o passar do tempo, esse selinho não é suficiente, eu preciso de dar um beijo mais acalorado, depois um beijo de língua, depois com a mão boba e depois com atividades não sexuais, mas com conotação sexual, até vir a prática sexual. Então, assim, ter um namoro santo não quer dizer também que é só fugir do sexo. Existem pessoas que são virgens, o casal é virgem, mas eles não têm uma vida santa. Virgindade não é sinônimo de santidade. Até porque algumas pessoas, para se manter virgem, fazem de tudo que você puder imaginar. Eu acompanhei um caso de um casal que supostamente engravidou sem a penetração. Então, casal cristão. A moça foi ao médico, fez o exame ginecológico para mostrar que estava tudo no lugar. Se isso realmente foi possível, então imagine a intensidade de contato, de fricção, de seja lá do que for, para que isso venha acontecer. Mas eu comprovar que meu ímã não rompeu, não quer dizer que eu sou santo ou menos santo por isso. Então, assim, eu preciso ter um entendimento do que é ser santo, de uma forma geral, como cristão. O que é ter uma vida de santidade? E aí, certamente, eu vou aplicar isso no meu namoro. Então, se ser santo no meu namoro é evitar situações de defraudação, de estimular coisas no meu parceiro que não podem ser supridas, se é não tocar, se é não... Então, eu preciso compreender os meus limites para também considerar o limite do outro. Então, algumas pessoas não conseguem beijar de língua, por exemplo, né? Se eu beijar de língua é muito excitatório, pode me levar ao orgasmo, eu posso ejacular, isso, aquilo, outro. Então, outras pessoas não gostam de ser tocadas. Então, é importante que você entenda o princípio geral de santidade para um relacionamento, para que você desenvolva isso no seu namoro, principalmente aqueles namoros de 10, 8, 5, não sei quantos anos de relacionamento, né? Onde o nível e a intensidade de intimidade vão se intensificando. Então é importante sim. Então, de forma prática, além de praticar as atividades espirituais como leitura da palavra, oração, se congregar, então além dessas atividades é entender o que de fato é ter uma vida santa, né, de forma íntima e profunda com Deus. Muito bem. Com consideração, ele fala de questões práticas, né? Uma questão talvez principal seja você está apto para namorar? Porque de repente essa pergunta é feita por um adolescente. Então um adolescente ainda não está apto, nem por idade, a não ser que seja aquele tipo de adolescente decidido. Está com 15 anos e vai lá pedir a mão da menina de 12 para o pai. Eu vim aqui para pedir a mão da sua filha em namoro. E ele é tão decidido que o pai fala, e a data do casamento? Daqui a quantos anos? Menino de 15, você entende? E um problema aqui que a gente até discutiu em off, quando a gente devia ter sido gravado a nossa reunião antes, né, cara? Eu acho que ia ser muito legal. O Ramon com o cabelo arrepiado, um pouco que sobrou dele ali. Se, de fato, a pessoa está glorificando a Deus através disso, né?
Porque o cara fala assim, não, pastor, o meu namoro é museu, eu só olho, não toco. Mas para alguns só olhar já é suficiente para ter que correr para o chuveiro frio. E ter que descarregar lá, porque não tem jeito. Outros que falam assim, não, pastor, eu toco, mas eu não sinto nada. Meu irmão, então o teu problema é pior, é outro. E tu precisa de tratamento urgente. Tu está tocando a menina, está beijando, está abraçando e não sente nada, meu irmão, já é um outro problema. O problema nem é teu namoro, né? Então eu acho que esses critérios têm que ser levados aí em conta. Será que a pessoa já é apta para namorar? Aí se for apta, talvez, aí eu acho que entraria e concordo em número, gênero e grau aqui com o Jorge. Tem uma perguntinha aqui dentro. Perguntinha aí para o pastor Josué. A pessoa assinou. Ah, não. Brincadeira. Identidade de gênero nas escolas. Está cada vez mais comum. Se você se posiciona contra, você é preconceituoso. Como agir? Sendo tratado como preconceituoso ou preconceituosa. Você tem que ter tua posição. Eu acho que não, a gente tem que escolher. Eu estou chegando a 48, cheguei a 48 anos e eu vejo que quando eu era adolescente e jovem, eu brigava muito mais por algumas coisas. Eu acho que hoje eu escolheria melhor as batalhas. Tipo, eu tenho minhas posições, eu tenho minhas convicções, mas eu não preciso ser um militante chato. E eu tenho que ter a oportunidade de estar ali disponível para poder tirar algumas dúvidas e trabalhar isso de forma bíblica, de forma amigável. Se eu for aquele militante chato, primeiro todo mundo vai me afastar e eu não vou ter espaço lá para colocar meu ponto de vista. Agora, uma das coisas que ultimamente eu tenho levado pedradas é a minha posição quanto a ser radical no sentido de abertura nas escolas. Por exemplo, eu creio que o evangelho não precisa ser defendido, o evangelho precisa ser pregado. E quando alguém está pregando, nós temos que abrir as escolas para que todos os professores falem o que eles acham. Os cristãos estão se levantando contra, dizendo assim, não, porque eles vão pregar homossexualismo, marxismo, e eles vão acabar com nossas crianças. Eu creio que se a gente ficar brigando por isso, ao invés de assinar embaixo e falar, sim, queremos abertura total, inclusive para mim, eu acho que a luta seria essa. Você se torna uma pessoa não preconceituosa quando você luta pela liberdade total e tem direito de você dar sua opinião. Como o evangelho não precisa ser defendido e sim pregado, aí a gente vai ver quem vale mais. Uma posição marxista, uma posição humanista ou o evangelho. E aí eu me dou o direito de falar, olha, você pode ensinar o que quiser para o meu filho, o que quiser, mas eu tenho o direito também de ensinar quando eu tiver oportunidade lá na escola. Talvez eu acho que pensando desse lado aí, não sendo aquele crente chato que quer proibir os outros de falarem, só para ele falar, você não vai conseguir ganhar espaço, né? Muito bem. Temos agora a nossa última pergunta. E você, Saulo, é o pai miado. É o pai miado. Não. Vamos lá. Foi um ato espiritual, né? Aqui, um ato espiritual. Alguém está orando. Pergunta aqui, ó. Pergunta da emenda. Excesso de desejo sexual pela esposa é pecado? Ué, irmão. Olha aí. Você que respondendo uma pergunta dessa, velho. Não fala, mas eu acho que se for pela do outro, já era. Mas pela dele tem que ter mesmo. A minha opinião é que tem que ter excesso mesmo, tem que ter desejo mesmo. Se não tiver, aí precisa sentar aí com o Jorge, aconselhamento de casais, falar, tá difícil aqui o negócio. Mas agora eu vou aproveitar essa pergunta para colocar um ponto que eu tenho visto. Eu estou casado, a gente vai fazer 5 anos, né? E tem uma galera de jovens que a gente acompanhou, que também passaram por essa fase do casamento, e boa parte dessa galera tem sim, em determinado momento do casamento, uma diminuição, né? Porque assim que você casa, você está doido. Né? Espero que seja assim, né? Porque tem gente que já vai cultivando isso no namoro até casar. Mas geralmente quando você casa, você tá na fúria, né? Você fala, é agora. Então você tem bastante excesso. Depois de um tempo, as atividades do dia, né? Os problemas, papapá,
vão diminuindo. O problema é que essa diminuição acaba como se tornando normal. Então, vários amigos nossos daqui de São Paulo passam pelo período do divórcio exatamente nesse período onde tem uma diminuição de tudo isso, não sei nem se é uma diminuição, mas passa um pouco daquela experiência inicial, e aí o pessoal começa então a achar assim, na verdade eu acho que eu não amava ela o suficiente, ou não era tudo isso que eu queria, ou já não sei se é isso mesmo, eu fui promovido no trabalho, estou ganhando melhor, e tal, e vários amigos, infelizmente eu tive essa experiência de vários amigos nesse período aí do casamento, virem a se separar, muitos com filhos pequenos ainda, né? O nascimento do filho é uma outra questão no casamento, mas eu acredito que tem que ser, sim, ser cultivado o desejo, isso é cultivado entre o marido e a esposa, as melhores maneiras, as melhores formas de se expressar esse desejo, é uma relação íntima do casal, precisa ser descoberta a cada dia, e eu acredito sim que isso precisa ser cultivado, aumentado sempre que possível. Leva a esposa para viajar, passear, jantar, essas coisas, isso é importante, porque a gente vive uma era do divórcio muito, muito fácil. Então, quando tem uma diminuição ou uma restrição, já é um motivo, na verdade eu não te amava mesmo, não sei nem porque que a gente se casou, estava tudo errado, bababá, e acaba vindo ao divórcio. Então, aproveitando essa pergunta, eu deixo esse ponto aí, mas eu queria ouvir a opinião do Jorge. Eu penso que se esse excesso está trazendo prejuízo para o seu relacionamento, para você, para a sua esposa, é um problema. Não necessariamente se é pecado ou não, mas pode ser um problema. Porque se sua esposa está satisfeita com seu excesso de desejo, então não haveria problema nenhum em relação a isso. Mas se seu excesso de desejo está lhe impedindo, por exemplo, de fazer as suas atividades naturais, normais e esperadas, então isso pode ser um problema. Então eu tenho que entender até onde esse excesso de desejo é algo natural ou se ele pode se tornar algo, inclusive, patológico. E aí a gente vai para as ninfomanias, por exemplo, né? Então, esse excesso, se não for trazido ao equilíbrio, pode trazer consequências devastadoras para esse relacionamento. O Jorge é muito categórico, né? É um gentleman, né, mano? Um cavalheiro. Muito bem. Sendo assim, nós encerramos aqui esse momento de perguntas e respostas. Você que fez a sua pergunta, já foi? Estão querendo colocar vocês numa sinuca. Vou fazer o seguinte. Vou abrir para 2 perguntas aí do pessoal da plateia. Se você tem pergunta, erga sua mão. Temos aqui o missionário Gutenberg e temos o Carlos Eduardo. Eu vou pedir que o Saulo leve o microfone até eles e vamos ser breves nas perguntas agora sou para que a gente possa estar aí. É isso aí. Todo mundo dobrado, servindo. A minha pergunta é para o Jorge. Ele abordou aqui na hora que ele estava falando sobre a pessoa que troca de sexo, né? E a minha pergunta é: como que a gente trabalharia isso se essa pessoa se convertesse e aceitasse a Jesus e quisesse viver uma nova vida agora? Não faço ideia. Particularmente eu não tenho nada concreto ainda sobre isso, porque assim, envolve muitas questões. Alguém que faz a transição, né, de um sexo para o outro, ele passa por todo um processo. Ninguém pode, eu quero fazer uma cirurgia, eu quero mudar de sexo, então pronto, amanhã eu vou lá no SUS ou numa clínica, eu vou fazer. Não. Existe toda uma preparação para isso. Existe um acompanhamento psicológico, um laudo médico, para que essa pessoa possa enfrentar isso. Inclusive existe um filme, acho que é um filme, chamado Transamérica, que fala, né, de uma situação de alguém que vai passar pelo processo. Ele passa 10 anos sendo preparado para a cirurgia. Aí quando chega próximo à cirurgia, ele descobre que teve um filho. Na adolescência, se eu não me engano, ele teve uma relação, dessa relação engravidou, e esse filho surge quando ele está prestes a fazer a cirurgia. Então ele é impedido de fazer a cirurgia até resolver esse problema em relação a ele. Mas digamos que aconteceu
alguém fez todo o processo de transição, né? Mudou o corpo, usou hormônio e se converte. Não faço ideia em relação à transição, mas em relação ao princípio espiritual é o mesmo. Então acho que o ideal seria acolher essa pessoa, ouvir essa pessoa, conhecer a sua história de vida, saber o que ela enfrenta ou deixou de enfrentar, e a partir de então fazer um direcionamento espiritual para que essa pessoa tenha condições de desenvolver uma vida com Deus. Mas confesso que eu não tenho dados e pesquisas suficientes para precisar alguma coisa em dizer, por exemplo, não, essa pessoa tem que voltar ao sexo original, enfim, embora em alguns casos isso seja possível, mas confesso que eu ainda não pensei tão bem, aprofundadamente sobre isso. Não sei os meus colegas. Tem algo interessante, inclusive as nomenclaturas estão aí numa guerra para serem mudadas, né? Porque o pessoal está chegando. Como a gente está vivendo essa febre toda agora de ideologia, daqui a alguns anos a gente vai ter os contornos para poder definir algumas coisas. A gente ainda está no meio do olho do furacão. Está se questionando esse negócio de a pessoa mudar de sexo. Sexo não muda. Então a ideologia, a identidade, ainda existem nomenclaturas, mas o sexo não muda. O cara pode mudar o órgão sexual, ele pode colocar um peito, ele pode pôr peito no cabelo e tirar o peito, a mulher, mas o sexo continua sendo. Geneticamente o sexo não muda, né? Algumas pessoas, eu tenho lido relatos, têm abordado justamente isso, o tratamento de dentro para fora e de cima para baixo, de Deus para com a pessoa e do espírito para o corpo. E a pessoa, em alguns casos, ela vai ter que lidar com o corpo mutilado, com uma pessoa que vive sem uma perna, uma pessoa que vive sem um olho, é uma pessoa que vai viver sem o pênis ou viver sem o seio. Mas ela não deixou de ser daquele sexo, ela vai ter que fazer todo um tratamento para poder aceitar aquele novo corpo que foi mutilado por uma questão de pecado. É um tratamento muito mais difícil do que algo reversível. Isso. Mas em alguns casos não tem como voltar o corpo. Isso não vai ter como voltar. A pessoa vai ter que lidar com isso, aí é uma consequência pro resto da vida. Eu tenho um colega pastor que passou por uma situação de uma criança de 5 anos de idade, que ele já estava no processo de transição. Então ele já tinha feições femininas, cabelo de menina, se vestia como menina. E a família, a mãe se converteu com a filha e ela começou a frequentar a igreja e a escola bíblica dominical, né? Então assim, é uma situação delicada, né? De como lidar com isso, né? As crianças vão saber que ela é menina, mas é menino ou foi menino, enfim. Então são questões que são atualíssimas, que eu penso que a igreja tem que sentar, parar, lideranças, pastores, pessoas, pesquisadores, para discutir, para conversar e chegar a algumas respostas, talvez, né? Eu penso assim. E o tratamento vai ter que ser dos dois lados, porque a igreja vai ter que lidar com a pessoa que ele vê de um jeito e que é outra pessoa, né? Então, visualmente, muitas coisas não vão poder ser mudadas, a igreja vai ter que entender aquilo, mas não é por isso, porque eu vejo daquele jeito, que eu vou tratar como se a pessoa fosse de outro sexo. Vai tratar no sexo que Deus criou ali, né? Eu, por exemplo, fiquei preso num corpo de mulher por um tempo, por 9 meses antes de nascer. Aí depois que eu nasci, eu aceitei meu sexo do jeito que Deus criou. Entendeu? E tem gente que lida com isso pro resto da vida. Eu sou preso nesse corpo, então eu tenho que lidar com isso. Não, existe uma criação original, existe uma deturpação que é o pecado, e às vezes a consequência é lidar com esse corpo pro resto da vida. Olha que situação. Por um momento foi gerado um clima de tensão. Pastor Josué, fiquei preso num corpo de mulher. Aí o pessoal... O menino do violão não entendeu até agora. Ele está perdidão. Calma, pastor Josué nunca passou por essa experiência naquilo que você está pensando. Tu entendeu, né? Eu posso trazer o fantoche. Eu sou santista. É santista ele. Minha mãe engravidou. Eu fiquei preso no corpo da minha mãe, entendeu? Por 9 meses. Entendeu, cara? Aí, muito bem, pastor Explicar, Josué né? é homem. Por isso que ele não é o baixista, é o violonista. Tem que explicar 3, 4 vezes. Muito bem. Carlos Eduardo, a sua pergunta: e para quem desses cavalheiros? Nova e pastor Josué, pastor Jorge Marcha ou missionário Saulo? Bom dia a todos. Bom dia. Para o pastor Jorge. Mas os demais também podem responder, né? Primeiro, a gente sabe que o ato educativo, eu sou professor, não é neutro.
né? Ele é carregado das suas particularidades, peculiaridades em todos os aspectos, né? Então essa questão de neutralidade na educação não faz sentido. Baseado nisso, a minha pergunta é um pouco do que eu esqueci o nome do pastor ali, Josué, né? Respondeu de uma pessoa, mas com um nível de aprofundamento maior que eu quero saber, né? Vivemos em um momento onde as questões de gênero estão em evidência, adentrando agora ao universo escolar com o debate de gênero, com suas cartilhas. Como eu, enquanto professor cristão, devo abordar essa temática sem fugir de meus princípios bíblicos e, ao mesmo tempo, sem burlar o currículo escolar que exige o debate acerca do diverso? Uau! Aí você está falando com o Michel Foucault, né? Tinha que ter um congresso só para entender a pergunta dele. Aí depois... E o detalhe, ele ainda disse: eu quero um nível de aprofundamento maior. Então ele não quer pouco não, pastor Jorge. Ó, se segure. Agora é com você. Você está ao vivo para todo o Brasil. Cuidado. Eu penso o seguinte, que em certas situações debater não significa concordar, porque eu acho importante a gente falar sobre, inclusive, coisas que nós discordamos. Então, não me cabe trazer qualquer assunto ou tema baseado no meu viés de confirmação. Só aquilo que eu entendo que é certo, então só vou falar sobre aquilo que eu entendo. Eu acho que a possibilidade de você discutir e ampliar não quer dizer necessariamente que você está concordando ou não. Que algumas coisas são inevitáveis no sentido de informação. Você, como professor, não tem como as pessoas controlarem o que todos os professores do mundo inteiro estão falando e ensinando na sua sala de aula. Até porque eu entendo que a educação, de fato, nas vias de fato, ela é dentro de casa. Ela parte de casa. Então, se essa criança ela é alicerçada nessa educação basilar, dentro da sua casa, pai, mãe, ela pode ouvir o que ela quiser na escola, onde ela estiver, mas ela vai ter uma base, um norte, uma direção. Por exemplo, eu, além de pastorear, eu também sou psicólogo, né? Estou me formando agora esse ano e vou clinicar. Então, e aí? Na clínica é o pastor ou o psicólogo? O que nós entendemos é o princípio que você falou. É impossível haver uma neutralidade plena. Pronto, eu vou tirar tudo o que eu sou, agora eu vou ser só isso, né? Ou só pastor, ou só psicólogo, ou só um esposo, enfim, é impossível que isso aconteça. O manejo é que vai fazer a diferença. Então, se eu estou diante de uma situação que aquilo não me cabe, eu não tenho competência, eu acho que eu não julgo saber ou conseguir lidar com aquilo, porque também está mexendo com as minhas questões, então eu posso, no sentido mais psicológico, fazer um encaminhamento, né? Você, como professor, você vai ter uma base curricular. Eu penso que você vai poder abordar, independente do tipo de bandeira que você sustenta, que você mantém, aquilo que você crê, e você não necessariamente vai estar impondo a sua ou a posição do currículo, mas eu acho importante considerar as possibilidades, e isso a base curricular não me impede de fazer, né, de trazer as possibilidades. O que é discutido e polêmico é eu só fazer uma coisa ou só a outra, né? Eu querer transformar a escola numa igreja. Isso não deve, não pode, não é para acontecer, porque isso não é o papel e nem função da escola. De certa forma, isso também não me exime de tratar assuntos voltados para a espiritualidade em outro contexto, de uma outra forma. Eu penso assim. Podemos chegar, aprofundando, você quer que aprofunda? Podemos chegar num ponto em que você recebe um plano de aula, um currículo, e o diretor vai dizer: é isso que você tem que ensinar, e você não concorda? Vai ser mais um na fila, se é crente mesmo, mais um na fila do desemprego. Então, ser cristão é ir com as consequências até o final. Agora, ainda não estamos nesse cenário aqui, mas nos Estados Unidos você tem vários professores universitários sendo mandados embora justamente por causa desse tipo de perseguição. Está acontecendo essa perseguição lá. Então, aqui no Brasil ainda é velada, mas pode ser que chegue. Então, a gente não pode descartar essa possibilidade. Mas, no geral, se você
dá espaço para os outros, preserva a liberdade, você também ganha esse direito. E você pode passar através de conceitos sem necessariamente abrir a Bíblia. Entendeu? Um aluno, ele é muito atraído pelo professor. Haja visto um pai educar uma criança por 6 anos em casa, no primeiro dia de aula a criança volta: meu professor falou isso, eu te falei isso há 6 anos, miserável. E você agora, o professor falou. Se você for uma pessoa que se relaciona com outros, aproveita das oportunidades, aproveita da intelectualidade, sem ser o chato militante, você consegue ganhar essa pessoa, e aí, extra sala de aula, talvez você também consiga passar seus conceitos. Eu acho que a forma de combater o que se chama de ideologia de gênero, se isso é um problema de fato, é nós, enquanto cristãos, cuidarmos da nossa família, cuidarmos da nossa casa. Mais do que proibir, mais do que bater de frente, dizer pode, não pode, deve ou não deve, é preparar o nosso lar, desde a sua base, para se defender ou lidar com essas questões. E só para que fique claro a questão, né, profissional minha, né? Então, lá na clínica eu sou psicólogo, lá no gabinete pastoral eu sou pastor. Então, aqui eu atendo com aconselhamento bíblico e espiritual, e aqui eu atendo com a técnica psicológica, né? Tua cosmovisão, tu quer que se aprofunda, né? Tua cosmovisão tem que ser mais ampla. Tipo, o descrente, qual é a função do descrente? Fazer descrentice. Cara, ele está sendo muito coerente. Os caras que defendem ideologia de gênero hoje na escola, eles são muito coerentes. Incoerentes são os crentes, que acham que tudo... O cara lá vai e puxa um coro, que Jesus é gay, que Jesus é homossexual, e todos os crentes querem matar o cara. O cara está sendo muito coerente na crença dele, o Johnny Hooker. Agora, o crente não conquistou esse espaço para poder passar seu conceito. Por quê? Porque não conseguiu entender o que é cultura, não conseguiu entender o que é educação, qual é o papel dele como cidadão, como ser humano. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco mais isso. O crente tem que estar lá sendo ser humano, sendo cidadão, sendo professor, com os seus conceitos, com as suas convicções, mas ele não está lá para pregar num púlpito, ele está lá para viver o cristianismo, não necessariamente para abrir e pregar a Bíblia a todo momento, mas viver o cristianismo. Quando puder, abrir a Bíblia e pregar. Eu acho também que o Estado hoje cumpre um papel que não é o papel dele, mas de alguma maneira, como as nossas famílias não conseguem se organizar, a gente passa essa responsabilidade para o Estado. Então, eu tenho minhas ressalvas com relação, por exemplo, a ensino integral, a escola de tempo integral. Por quê? Em alguns casos é necessário, os pais trabalham o dia inteiro, aquela coisa toda. Em outros casos, não. A criança fica o dia inteiro na escola desde pequena. Chega em casa, não tem um mínimo de conversa. Ontem eu assisti uma reportagem no jornal Hoje, falando sobre essa temporada de verão na Europa. Crianças estão morrendo afogadas enquanto os pais estão no celular. E aí estava mostrando um vídeo da mãe aqui no celular e a criança morrendo afogada na piscina. E aí ela termina ali no celular, ela sai e nem se liga que o filho está lá atrás. Então a gente vive esse tempo bizarro hoje de que, na verdade, a gente só se assusta quando o filho chega e dá uma bomba para a gente. Então, às vezes, tem casos onde a primeira vez que a criança ouviu falar de sexo foi na escola. A primeira vez que a criança ouviu falar sobre o que era o órgão dela foi na escola. Então, assim, essa desocupação nossa, esse desencargo nosso com os nossos filhos, eles trazem um sério problema, porque a gente manda para a escola e aí a educação ela vai ser sempre enviesada por um lado ou por outro. Então, aí depois a gente começa a correr atrás do prejuízo. Aí depois a gente quer reprimir, a gente quer quebrar, a gente quer resolver na pancada. E nós não vamos resolver dessa maneira. Então eu acho que os nossos argumentos, eles precisam ser melhores. Eu acho que o espaço democrático é isso. Eu tenho que ouvir, sim, um bandista. Eu tenho que ouvir essa galera que tem uma onda muito grande de espiritismo nessa região. Eu tenho que ouvir esse pessoal. E aí eu falo. Agora, outro problema nosso como igreja é que a gente aprendeu muito a falar e pouco a ouvir. A gente não sabe lidar com a divergência. Então, se a pessoa não discorda, se a pessoa não concorda conosco, a gente já acha que ali é um motivo de condenação. Então, eu nunca mais falo nada para você. Nós somos infantis nos nossos discursos. Criança é assim, criança, eu quero a cadeira desse jeito. Você não quer, não sou mais seu amigo, não falo mais com você. Então, nós precisamos de alguma maneira amadurecer para entender as pessoas. A escola está desse jeito, como o Josué falou, que eu acho importante. A escola tem que ser, sim, esse espaço aberto. Agora, essa
essa raiz, ela precisa ser implementada na casa. É a casa que precisa fazer, nos lares que isso precisa acontecer. E nós vivemos um vácuo nisso aí, porque dentro das casas hoje ninguém se conversa, ninguém tem espaço de ensino. O pai não está nem aí para a tarefa do filho, a mãe também não está nem aí para nada. E olhando isso, às vezes a gente pensa que isso está só entre as pessoas de menos potencial financeiro. Mas eu conheço muita gente com muito recurso que tem babá, que tem 2 babás cuidando do filho. A última coisa que o filho vê é a mãe, porque se ela está com fome, quem dá é a babá. Se ela quer ir no banheiro, quem leva no banheiro é a babá. E aí ela vai para a escola. Aí quando chega na escola, é aquele mundaréu de informações, que aí depois quando ela chega em casa, aí o pai quer ficar revoltado, a mãe quer ficar revoltada. Onde já se viu? Aonde vai o nosso Brasil desse jeito? E não sei o que, não sei o que. Então tem sim uma grande falta de responsabilidade nossa nesse processo. Quando eu entro em uma escola, vou conversar com uma diretora, ela fala: pelo amor de Deus, faz alguma coisa aqui. Então eu acho que não está faltando espaço, eu acho que a gente não está sendo perseguido. Minha opinião, né? Eu fui em alguns lugares aí que são perseguidos. A minha opinião é que a gente está longe, assim, longe de uma perseguição. Eu sei que quando a gente fala de perseguição, a gente se mobiliza mais porque dá um viés de ser mártir. Então já que eu vou ser perseguido, eu vou condenar mesmo. Não, nós estamos longe disso. O que está sendo exigido de nós é um discurso democrático que nós como igreja não aprendemos a fazer. A gente quer chegar e falar, e todo mundo levantar a mão e falar: tá bom, eu aceito Jesus. A gente fazer uma oração, repita a oração comigo, aleluia, pronto, vai para o céu, agora já não é mais problema meu. Nós não discutimos argumentos, a gente não discute cosmovisão, a gente não discute nada disso, mas a gente quer de alguma maneira impor algo que nós aprendemos. E eu acho que a gente precisa de alguma maneira melhorar, ampliar espaços como esse aqui, para a gente poder de alguma maneira aprender a ouvir e falar e ser contrariado às vezes, que a gente tem uma grande dificuldade com isso. É igual a moça da Renner que te oferece cartão, né? Você quer cartão? Eu nunca vi ninguém parando para falar quero. Eu acho que se alguém parar para falar quero, ela fala: eu não sei o que fazer agora. Deixa eu ver qual é o próximo estágio, que nunca ninguém... A gente não tá pronto para isso, para ter alguém que discorde. E qual é o próximo passo, né? Agora, é possível, como é o nome do catedrático lá que falou? Carlos Eduardo. É possível viver no meio de diferentes sem perder suas convicções. Por exemplo, eu estou aqui de boa, numa igreja que possivelmente 80% é flamenguista. O pastor é corintiano. O mediador aqui é São Paulino. Eu sou da linha de aconselhamento bíblico exclusivo. Ele é psicólogo integracionista com aconselhamento bíblico e psicologia. O Saulo, cara, olha, ele usa gel, bicho. Então é possível tu conviver com diferentes. Isso porque ele não veio com a barba lá daquele Homens da Montanha, né, que passa na TV. Então é possível. Olha aí. É possível conviver sem perder tuas convicções e não ser aquele cara chato que não consegue dialogar, entendeu? Isso é possível. Aqui dentro é possível, lá fora. A gente é muito acomodado. A gente não está disposto a isso. A gente só quer falar e não quer ser ouvido, como o Saulo bem frisou. Eu vou fazer um pequeno comentário, se o pastor Ramon me permitir. Ele está ali, ele não quer que eu comente. Vocês querem que eu comente? Então, foi democrático, né? Então, câmera, não me corte. Não foi uma democracia, porque o pastor perguntou para os membros. Eles não vão dizer não. Não, mas tudo bem. Eu joguei ao público, foi aprovado. Amém ou não amém? Então, assim seja. Quando a gente observa tudo isso, realmente a crítica, ela é necessária. Muitas vezes a gente não quer ouvir o outro lado. Mas o que eu tenho visto ultimamente é que, de modo primeiro, os cristãos não têm vivenciado o evangelho nos locais onde eles estão, principalmente na escola, e há uma crítica daqueles que de fato olham para a nossa vida e não percebem os valores de Jesus. E eles estão ali fazendo um raio-x da gente, e eles abraçaram causas como marxismo, ideologia de gênero, bandeiras políticas das mais variadas, e vão caminhando e vivenciando isso, porque eles tomam isso como o sentido último da vida deles.
O que de fato precisa acontecer é que a gente olhe para as páginas do Evangelho, veja o que Jesus fala sobre viver integralmente o reino de Deus e passar a não ser um militante da religião, mas ser um militante do amor e da paz de Cristo. Não a paz de John Lennon, não o amor que a sociedade coloca hoje, mas o amor de Cristo sacrificial. Então, quando a gente começar a ver isso, automaticamente aqueles que militam de modo contrário na escola, eles vão pegar e vão observar: ele não precisa mais pegar a bandeira da religião para me atacar, automaticamente a vida dele influencia. Por que é que os outros vão caminhando nessas militâncias? É porque eles veem esses caras dia e noite defendendo a causa. Agora, há algo a ser dito. Nós estamos sendo perseguidos não de modo físico, ainda com paus e pedras, mas há uma perseguição de fato muito clara no Brasil e no mundo, por conta de uma rede muito bem organizada do pensamento intelectual nas universidades, que vivencia aquilo que eles querem, mas que estão colocando a gente contra a parede. Mas isso, e até na palestra sobre cultura a gente vai entender um pouco mais, é porque a gente fez aí uma separação da nossa forma de viver o Evangelho. A gente quer viver o Evangelho entre quatro paredes e não quer mais viver dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente da faculdade, dentro da nossa própria casa. Seria isso que eu queria comentar e queria... Olhando para você, eu não Diga. consigo entender onde cabe tanto conhecimento, cara. É? No caso Ramon, eu entendo. Muito conhecimento. No teu caso, Ali, além de conhecimento, muita eu gordurinha. fico perplexo com isso. Pessoal, uma salva de palmas. Parabéns, pastor Josué, pastor Jorge, Saulo, vamos ficar de pé. Que Deus nos abençoe, que o Senhor de fato esteja conosco. Eu quero convidar a banda 7, vai estar cantando, vai estar encerrando. Não sai agora, vamos louvar ao Senhor. E logo após você aguarda um minutinho, nós vamos estar encerrando nossa transmissão logo após a banda 7 e temos aí 2 minutinhos com avisos internos, tá bom? Deus abençoe a sua vida, vamos louvar ao Senhor.